Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. Então disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos mais uma vez esse tempo da tua palavra. Senhor, nós te entregamos todas as nossas vidas que se encontram neste momento reunidas em teu nome, nesta reunião, seja aqui neste local, ou mesmo cada um daqueles que estão em suas casas, por meio dessa ferramenta. Que a tua palavra de vida, de conforto, de encorajamento, possa penetrar de maneira profunda nos nossos corações. Que nós sejamos conduzidos pelo teu Espírito Santo nesta hora, a irmos até a tua mesa, comer do teu pão, beber do teu cálice, tendo esta palavra como um colírio nos nossos olhos. Que a tua palavra tenha o poder de nos levar nesta hora não apenas a ouvir, mas a contemplar na realidade dessa linda história o quanto isso significou para o Senhor e o quanto isso deve significar para nós. Nos ajude, Senhor, para que nós não venhamos ficar na periferia da devoção, da adoração, da gratidão, da contemplação, mas que tua palavra seja vida, que ela toque fundo no nosso coração, Senhor, e que tu possas receber toda a glória do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Aqui nós estamos em mais um capítulo que envolve essa história da crucificação. Nós começamos a estudar desde a transfiguração, quando inicia os últimos 6 meses da senda do Calvário. E nós podemos ver cada detalhe, as suas riquezas, as suas lições, e quanto nós precisamos ser tomados pela teologia da cruz. Porque essa teologia é a base de toda a nossa convicção de fé. É o fundamento de toda a nossa devoção, de toda a nossa espiritualidade. Então, meus queridos, que o Espírito Santo nos leve à contemplação, que você possa, a partir desses textos, olhar para aquela cruz e ver ali o nosso Senhor entre 2 malfeitores. E que você possa entender que a sentença da crucificação, que não carece nenhuma exposição sobre isso, porque em outras oportunidades nós já havíamos estudado, esta, segundo alguns historiadores, foi a sentença mais cruel já inventada pelo homem. E que os criminosos que fossem sentenciados à crucificação, eles eram considerados uma escória para a sociedade. Eram aqueles que não tinham uma outra escapatória, uma outra forma de punição, a não ser a morte. E que a morte fosse de maneira mais cruel possível, para que eles pudessem
segundo a tradição da cultura da crucificação, lembrar de cada um dos seus crimes. A crucificação, o ritual da sentença da crucificação, iniciava a partir dos 40 açoites, seguia pela senda, desde a Fortaleza Antônia até o Gólgota, onde o sentenciado carregava a sua própria cruz. E ali, deitado ao chão sobre ela, eles eram cravados. Então foi todo esse, desculpe-me, todo esse ritual que o nosso Senhor Jesus cumpriu, sem culpa alguma, sem ter cometido um só crime. É importante que nós saibamos disso, porque nós corremos o risco de tratar a palavra de Deus de uma maneira superficial e de ler histórias como essas, sem nunca ponderarmos o que isso significou para ele e o quanto isso hoje significa para nós e o quanto isso mudou o destino da nossa eternidade para sempre. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero colocar 2 textos aqui para que nós venhamos subir alguns degraus da revelação dessa palavra. O primeiro se encontra em Lucas capítulo 4, o versículo 22, que diz assim, que todos davam testemunho dele. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das suas palavras, palavras de graça que lhe saíam pelos lábios. Todas as pessoas davam testemunho de Jesus. Ele não merecia aquela cruz. Ele não foi naquela cruz, ele não foi aquela cruz por seus pecados, mas pelos meus pecados, pelos teus pecados. Porque todas as pessoas davam testemunho de suas palavras, se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca. O outro texto que eu quero citar está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, o versículo 38. Você não precisa abrir, eu vou citar. Onde diz que ele andou por toda a parte fazendo o bem. Você vê que o próprio Deus resguarda a integridade moral do seu filho. Todos davam testemunho dele. Todos davam testemunho dele. E se maravilhavam da palavra da graça que saía da sua boca. Ele percorreu todos os lugares, fazendo o bem. Mas por que ele estava naquela cruz? Por que ele foi até aquela cruz? Eis o grande mistério. É sobre isso que temos falado nesses últimos domingos. Entender o mistério, essa grande teodiceia que é a nossa salvação, essa justiça de Deus que ecoou por todo o universo. E que Paulo trata disso com uma extraordinária graça e propriedade literária quando escreve a Epístola aos Efésios, no capítulo 2 e no capítulo 3, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. Como ele diz no capítulo 3, versículo 9 e 10, para que pela igreja multiforme, a sabedoria de Deus se torne conhecida agora, diante de principados e potestades nos lugares celestiais. Essa é a maior teodiceia de todo o universo, a nossa salvação. E nós corremos o risco, meus irmãos e irmãs, de nos perdermos em nossa caminhada, engolfados pelo poder do mundo, da nossa carne, e não entender o que significou o Calvário, o que significou a morte do Senhor. Nós corremos o risco de viver a vida cristã e de comer deste pão e beber deste cálice de maneira ritualística, sem nunca entendermos o que significou o perdão dos nossos pecados, o que significou para Ele. Sofrer todo o ritual que o esmagou naquela cruz do Calvário, não pelos seus pecados, mas pelos meus pecados. Então, eu quero citar um hino aqui de Horatius Bonar. Ele escreveu um hino que, para mim, traduz muito bem
o porquê ele foi até aquela cruz. Então Horatius Bonar expressou assim: e com aquela multidão ruidosa, eu me sinto identificado. E naquela imensa voz insultuosa, reconheço o meu próprio pecado. Quem derramou o sagrado sangue fui eu. Eu o preguei no madeiro. Eu crucifiquei o Filho de Deus. Era eu ali, o zombador. Esse hino de Horatius Bonar traduz muito bem. E muitas vezes nós não queremos entender essa morte participativa. Houve uma morte substituta, essa nós queremos e devemos. Mas nunca esqueça, havia uma morte participativa. Você estava lá, meu irmão. Por mais que você ainda não tivesse nascido, você estava lá. Eis a hora de você ler esse texto e tirar a sandália dos seus pés e reconhecer a morte de Cristo de uma maneira diferente na tua vida. Não foi só em favor de você, foi em favor. Essa morte foi substituta. Mas ela também foi participativa, porque o culpado era eu. O culpado era você. Os culpados éramos nós. Não era ele. Foi pelo meu, foi pelo teu pecado. Não foi pelo dele, porque nele não havia pecado. Então esse hino, ele traduz muito bem. E você vai vendo que, mesmo na cena do Calvário, no contexto da cruz, o Pai vai resguardar o caráter santo do seu Filho. Eu quero ler pelo menos aqui 3 textos, para que você veja isso, como Deus resguardou a integridade moral, a santidade do seu Filho, mesmo diante daquelas acusações, mesmo diante daquela sentença, mesmo diante da culpa que lhe foi imputado. O Pai, ele resguarda a integridade do seu Filho, a santidade do seu Filho, a pureza do seu Filho. Então eu quero citar pelo menos aqui 3 textos. O primeiro, Judas. No capítulo 27, versículo 4 de Mateus, ele diz assim: pequei, traindo sangue inocente. Judas que disse isso. Pequei, traindo sangue inocente. Judas que o traiu, Judas que o vendeu, Judas que disse aos principais sacerdotes que o entregaria, que o venderia por 30 peças de prata. Judas que buscou uma ocasião para beijar a sua face de ternura. Ele diz assim depois: pequei, traindo sangue inocente. O segundo texto está aqui no capítulo 23, versículo 4 de Lucas. Aqui é Pilatos. Pilatos chama aqueles principais sacerdotes, aqueles que estavam espumejando a sua boca de ódio, em um desejo ávido de ver o nosso Senhor crucificado na cruz, porque eles sentiam que a sua religião estava sendo ameaçada, porque a vida e o ministério de Cristo era uma contradição àquela religiosidade morta. Aqueles homens que se diziam os líderes do judaísmo daquela época, aqueles homens que rogavam para si, os defensores da lei, os condutores do povo diante de Deus, aqueles homens que se sentiam ameaçados, porque eles faziam parte de uma religiosidade morta, de uma vida sem conteúdo, sem intimidade com Deus. Porque a religião deles se tornou um grande negócio diante do povo. Jesus era uma ameaça. Ele não era o tipo de Messias que eles buscavam.
e esperavam. Ele era uma contradição para eles. Então Pilatos diz assim para eles: não vejo neste homem crime algum. Pilatos que o sentenciou à morte, ele disse: não vejo neste homem crime algum. Está aí, Lucas capítulo 23, versículo 4. Voltando para Mateus, no capítulo 27, versículo 19, a mulher de Pilatos chama ele à parte e diz assim: não te envolvas com esse justo. A mulher dele chama ele à parte: não te envolvas com esse justo. Sabe o que é isso, irmãos? O pai resguardando a integridade, o caráter moral do seu filho. Então veja, Mateus 27, 44, como nós lemos, o texto diz que os dois malfeitores, o que estava à sua direita, o que estava à sua esquerda, estavam zombando dele. Estavam zombando dele naquela cruz. Mas aconteceu algo, irmãos. E o que aconteceu? Eu não sei dizer para vocês exatamente. Eu procuro, com muito temor e reverência, perscrutar para saber o que foi que ocorreu. Porque todos nós sabemos que o nosso Senhor ele chegou até o monte do Calvário às 9 da manhã. E ele ficou ali até às 3 da tarde. Das 9 da manhã até às 3 da tarde. Todo ritual que segue até a crucificação começa aí. Então, em algum momento, houve uma mudança naquela cruz. A primeira parte nos mostra aqueles homens zombando dele. Porém, de repente, algo aconteceu. E um desses ladrões que estavam ali, um desses homicidas, possivelmente, que estava ali do seu lado, ele muda. Mas não era uma mudança qualquer. Não era uma mudança pelo desespero, era a mudança pela convicção. O que aquele homem faz, sua oração, suas palavras, foram as palavras mais elevadas, possivelmente, que o nosso Senhor tenha ouvido durante todo o seu ministério aqui na terra. Se você observar a cena, ele estava cravado naquela cruz com uma coroa de espinho, cujos espinhos haviam perfurado sua fronte estava inchada, seus olhos estavam praticamente fechados, seu rosto todo inchado, porque eles bateram com um caniço na sua cabeça, em cima daquela coroa. Os espinhos haviam cravado, perfurado o seu nervo trigêmeo. Ele sentia espasmos por todo o seu rosto, desfigurado. E como pôde aquele homem olhar para aquela coroa, olhar para aquela frase: este é Jesus, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Como ele pôde ler nisso e ver um rei ali? Como ele pôde ver um rei? Como ele pôde ver brilho naquela coroa? Esse é o grande mistério. Eu digo para vocês com toda a convicção no meu coração, foi o que ele viu. Ele viu pelo menos 6 coisas. A primeira delas, ele viu nele a vida na morte. Quando ele olhou para Jesus, ele creu que ele não ia morrer. Você pode imaginar isso, irmãos? Todos os discípulos haviam fugido. Todos haviam fugido. Ele viu vida na morte. Ele olhou para aquele homem desfigurado, estraçalhado, seu corpo todo rasgado, seus pés cravados por um grande prego, suas mãos, seus braços esticados, suas mãos cravadas naquela cruz. Aquele homem que parecia ser o mais inofensivo, o mais fraco. Aquele homem
Como disse Isaías, naquela visão, olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos atraísse. Pois aquele ladrão da cruz, ele foi atraído por uma beleza indescritível. Pedro, quando viu nosso Senhor no pátio da casa do sumo sacerdote, quando ele viu aquele homem, que muitas vezes ele viu realizar milagres, ele viu a sua onipotência. Pedro muitas vezes viu o Senhor realizar coisas incríveis, como por exemplo, naquele barco, que era o barco de Pedro, quando eles estavam comendo, Jesus dormindo, ele levanta e diz: aquieta-te, mar. Pedro viu ele andando sobre as águas, e Pedro afogando, e ele gritou: socorre-me. E o Senhor Jesus socorreu ele pela mão, ele sentiu o poder daquela mão tirando ele das águas, colocando ele sobre as águas. Pedro viu tudo isso, mas não foi suficiente para fortalecer a sua fé. Quando ele olhou para Jesus naquele pátio da casa do sumo sacerdote, ele viu ele levando um murro no rosto. Ele viu ele com um manto rasgado, com uma coroa na sua cabeça, e as pessoas zombando. Ele viu ele tão inofensivo, tão fraco, tão frágil, que ele chegou a dizer por 3 vezes: eu não o conheço. Eu nunca vi esse homem. Ele desprezou o Senhor Jesus, não foi só negar, ele desprezou. Mas o ladrão da cruz não. Ele foi capaz de ver em tudo isso que Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos e 6 meses, não foi capaz de ver o ladrão da cruz. Em poucos minutos, horas, ele olha e vê a majestade na ruína. Outra coisa que ele viu a glória na vergonha. Sim, meus irmãos, aquilo que Jesus disse em João 17, ele abre aquela oração sacerdotal e diz: Pai, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Que glória que há na cruz, ninguém viu. Nenhum daqueles que andaram com Jesus, eles viram apenas um negro túmulo escuro que estava à espera dele. Isso foi o que eles viram. O ladrão da cruz não. O ladrão da cruz, ele viu a glória na vergonha. Você pode ver isso? Ele viu a glória na vergonha. O que ninguém foi capaz de ver. Maria Madalena não foi capaz de ver. João não foi capaz de ver. Tiago não foi capaz de ver. Pedro não foi capaz de ver. Os 3 que subiram com ele no Monte da Transfiguração, eles viram a glória dele. Isaías capítulo 6. Eles viram a glória dele. Isaías, irmão, se eles tivessem memorizado o livro de Isaías, eles saberiam entender. Jesus alertou eles. Em João capítulo 12, Jesus faz menção do capítulo 6 de Isaías. Só que João foi lembrar disso quase 90 anos depois. 90 anos depois, João foi lembrar disso. Ele não foi capaz de ver a glória da ruína, mas o ladrão da cruz, ele viu a glória da ruína. Aquelas palavras do Senhor Jesus: Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Que glória havia naquela cruz? Pois eu vou te dizer, toda a glória. Porque lá naquela cruz, Deus estava vindicando a si mesmo na morte do seu filho. O que esse ladrão viu? Ele viu a vitória na derrota. Ele viu a vitória. Só havia uma pessoa em toda essa terra que cria que naquela hora Jesus não estava sendo derrotado, ele estava vencendo. Foi o ladrão da cruz. Por isso, imediatamente ele diz: lembra-te de mim, Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor.
Não te esqueça, tu tens um reino. Quando entrares no teu reino, eis-me aqui, lembra de mim. Nós, veja que ele diz, nós estamos aqui porque merecemos a sentença da justiça. Este, não. Nós. Ele estava dizendo, eu sou pecador. Eu não sou merecedor. Mas eu sei que a morte não vai te vencer. Eu sei que tu tens um reino e tu vais para o teu reino. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Quinto, ele viu a realeza na humilhação, na escravidão. Ele viu a realeza no culpado. Ele viu naquela sentença que ali estava um rei. Enquanto todos podiam olhar para aquela vergonhosa coroa de espinho que colocaram na sua cabeça, aquela coroa de espinho era uma forma perversa de zombaria, porque os romanos queriam zombar dos judeus. Eis aí o teu rei. E colocaram nele uma coroa de espinhos. Então, aquela coroa era uma forma extrema de zombaria. Mas sabe o que o ladrão da cruz viu? Ele viu a coroa do Rei dos Reis. Para todos ali, era um rei derrotado, fracassado, vencido e humilhado. Ele viu aquilo que Paulo cita em Efésios capítulo 4. Ele levou cativo o cativeiro. Você sabe muito bem o que essa frase significa. Era quando um poderoso general, poderoso rei, ele voltava de uma grande batalha e ele trazia todos os cativos, os súditos, nobres, e o rei derrotado. Ele e os seus capitães traziam todos eles amarrados e arrastados pelo chão, e eles entravam triunfando na cidade, quando a cidade saía com palmas nas mãos para saudar o rei vitorioso. Isso é levar cativo o cativeiro. E ele viu isso. E o que mais que ele viu? Ele viu que naquele homem havia Deus, havia o Salvador. Ele viu o Salvador, ele viu o Eterno, ele viu Deus naquele homem esmagado. Primeira coisa que ele teve, a visão. A segunda coisa que ele fez, oração. Toda oração deve ser fruto da visão. Isto é o livro de Abacuque. Veja que primeiro Abacuque tem uma visão, depois ele faz a oração. Depois que ele tem aquela visão, ele faz a oração. Existem 3 elementos importantes nas palavras deste ladrão. O primeiro, a reverência. Quando ele diz para o outro, não temes a Deus? Não temes a Deus? Então o que aconteceu com o coração daquele ladrão? O coração dele foi tomado por uma reverência. Então ele diz para o seu companheiro, não temes a Deus? Segundo, a autoacusação. Ele diz, nós recebemos o castigo, o justo castigo que merecemos. Ele reconheceu aqui a justiça na sentença. E terceiro, ele reconhece, e aqui está o terceiro elemento, a inocência de Cristo. Este nenhum mal fez. Agora, quais são os elementos? Os elementos da sua oração. O primeiro, a divindade de Cristo. Quando ele diz Senhor. Boa parte das versões, infelizmente, não tem esta palavra tão sublime e que muda tudo aí. Senhor. Senhor. E disse a Jesus, Senhor. Ele chama Jesus daquilo que só o imperador romano podia ser chamado. Ninguém na terra poderia ser chamado de Kyrios. Só uma pessoa em toda a terra podia ser chamado de Kyrios, que é a palavra grega para Senhor. E aquele ladrão da cruz, ele não tinha nenhuma alternativa aparente. Não, ele tinha o único caminho diante de si. Então ele olha e diz, Kyrios. Essa palavra foi a mesma palavra que Paulo disse quando
quando o Senhor o encontrou no caminho de Damasco: quem és tu, Quírios? Quem és tu, Senhor? E ele diz: Senhor. Você precisa, irmão e irmã, meditar na profundidade do significado dessa palavra, no coração daquele ladrão e nos ouvidos do Senhor. O Senhor ouvir lá naquela hora tão crucial, naquela hora em que ele estava ali diante da morte pelos nossos pecados, e aquele homem vira para ele e diz assim: Senhor, Senhor. Isto foi algo tão sublime, irmãos. A fé que ele possuía era tão pequena. A fé daquele ladrão era uma fé ínfima, tão pequena. Uma fé que, se eu e você formos meditar, que fé era aquela? Tão pequena, mas o suficiente para mudar seu destino eterno. Mudar sua sentença. Naquela hora, Jesus rasgou a sentença daquele ladrão para sempre. Tudo estava contra ele, tudo. Vamos aqui um segundo elemento. Uma confiança inabalável. Ele foi tomado de uma confiança inabalável. Sua oração, ela foi uma expressão de uma confiança inabalável. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. O que significa essa palavra mim? Significa o sentenciado, o culpado, o condenado, o indigno, o miserável. Nós estamos aqui porque merecemos. Merecemos o quê? A justa justiça, a justa sentença. Ele se considerava, sim, um criminoso. Quando ele diz mim, lembra-te de mim, ele está dizendo: eu sou esse culpado. Eu sou esse digno. Não é lembrar de um homem bom. Ele está dizendo: lembra-te desse homem mau, desse homem cruel, desse homem miserável. Meus irmãos, você precisa que o Espírito Santo te ajude agora, porque um dia, em algum momento, você fez essa oração. No dia que você reconheceu os seus pecados. No dia que você reconheceu quem de fato você era, não só o que você fez, mas quem você era. Isso é tão importante para nós, irmãos. Nós nunca podemos esquecer quem de fato nós somos. A morte de Cristo não só revela quem Ele é, o que Ele fez, mas a morte de Cristo revela que tipo de pessoa sou eu. Sabe o que significa? Significa que não havia uma outra forma de Deus me salvar que não fosse aquela. Não havia outra maneira de Deus te salvar se não fosse por meio do seu Filho. Você nunca poderia ser salvo se não fosse daquela forma. E por quê? Porque você e eu, nós éramos vis. Nós éramos os mais indignos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos filhos da ira. Nós nascemos condenados. Não havia outro modo de Deus nos salvar. Não havia outra forma de Salvador. Deus só tinha aquele Salvador. Por isso Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho. Como diz Isaías, agradou o Pai moê-lo. Agradou o Pai esmagá-lo. Agradou. Agradou por causa do seu amor. Agradou porque agora a sua justiça, e só dessa forma, poderia ser satisfeita. Agradou porque a ira de Deus não caiu sobre nós, caiu sobre ele. Agradou porque agora o pecado foi vencido no seu Filho, a morte foi vencida no seu Filho, Satanás foi vencido no seu Filho. Por isso que o Pai se agradou. Então, meus irmãos e irmãs, nós podemos olhar aqui uma confiança inabalável, que ele estava diante daquele único que poderia salvá-lo para sempre. O único que podia salvá-lo. Ele não clamou àqueles que achavam que tinha o poder da sentença, ele clamou àquele que tinha o poder sobre a sentença.
porque a sentença dele era imutável. Mas ele tinha o poder sobre a sentença. Então ele diz, lembra-te de mim. Ele não pediu nada mais. Ele não pediu que ele o salvasse. Ele não pediu que ele pudesse dar um lugar para ele. Ele ali também todo esmagado, desfigurado. Ele vira e diz, quando entrares naquele reino, isso significa tanto, irmãos. Isso significa dizer, quando entrares no lugar onde tu és servido como rei, quando entrares no lugar da tua glória, quando entrares no palácio das tuas delícias, quando entrares e sentares no teu trono, lembra que um dia eu estive aqui contigo. Não te esqueças de mim. Porque se puderes fazer algo, prometa que vai fazer. As palavras dele significam tudo isso. Jesus respondeu o que ele pediu? Não. Ele deu muito mais. Ele não deu reino. Ele disse, você vai estar comigo. Eu não vou te dar o meu reino. Eu vou te dar a mim mesmo. Eu não vou te dar o reino. Eu vou te dar o rei. O rei é maior do que o reino. E o terceiro elemento é justamente esse. A realeza de Cristo, teu reino. Então ele viu naquela inscrição que estava ali, e algo mudou. E quando foi que mudou? Se você olhar, irmão, irmã, o nosso Senhor, ele proferiu 7 palavras na cruz. Você se lembra da primeira palavra? Ela é a chave. Ela é a chave para nós compreendermos essa mudança. A primeira palavra que o nosso Senhor pronunciou na cruz foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa foi a sua primeira frase. Então, consiga, pelo menos agora, irmão, irmã, meditar naquela cena. Todos estão zombando dele. Desce, salva-te a ti mesmo. Esse mesmo ladrão também. Todos estavam ali gritando, zombando. E ele também estava. E o nosso Senhor estava ali, pendurado. Ele busca força do ar nos seus pulmões, já tão enfraquecidos. A dor que o esmagava. Em algum momento, ele abre a boca e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Meus irmãos e irmãs, foram essas palavras. Esse foi o evangelho que o ladrão da cruz ouviu. Este foi o evangelho que ele ouviu. A partir daí tudo muda, porque a segunda palavra de Cristo na cruz é: hoje estarás comigo. Entre esta frase, hoje estarás comigo, e Pai, perdoa-lhes, é que nós temos a oração dele. A oração do ladrão da cruz está entre essas duas sentenças do nosso Senhor. Então você consegue entender? Então sim, nós conseguimos encontrar o que foi que mudou. A mudança ocorreu aqui entre essas duas palavras. Eu vou dizer rapidamente para vocês as 7 palavras da cruz. A primeira palavra está aqui, no capítulo 23 de Lucas, versículo 23, aliás, versículo 33 e 34, que constrói todo o contexto. E depois do 34 ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí a segunda palavra da cruz: hoje estarás comigo. A terceira palavra, ele diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E ele diz para João: eis aí tua mãe. A quarta palavra está lá em Mateus capítulo 27, o versículo 46, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparastes? A quinta palavra, em João capítulo 19, o versículo 28, quando ele diz, tenho sede. A sexta palavra, ainda no capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 30, ele diz, está consumado. E a última palavra está em Lucas capítulo 23, o versículo 46. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então aqui, irmãos, nós podemos olhar que nesta primeira palavra do nosso Senhor, quando ele diz, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Você pode imaginar que esta palavra, como uma flecha, entrou no coração do ladrão da cruz. Aí ele para. A obra da transformação acontece. O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E de repente o seu semblante muda. O seu amigo continua zombando. Ele diz, você não teme a Deus. Tudo muda. O seu amigo cala. Ele diz, você não teme a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos a justa condenação. Este nenhum mal fez. Você consegue ouvir? Você consegue sentir? Você consegue perceber o poder do Evangelho? Aí ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, que maravilha, quantas verdades, o quanto de doutrina existe nessas palavras. O que significa, irmãos, a morte não é o fim para um cristão. Você não precisa mais temer a morte. Nós temos um lugar de repouso, um paraíso. Nós temos um lugar, todos os santos que você conhece, que partiram, eles estão neste paraíso com o Senhor. Aleluias! Aqui está uma das doutrinas mais gloriosas, de conforto para a igreja. O cristão, ele vai a um paraíso. Significa que todos aqueles que já morreram em Cristo Jesus, eles podem ouvir esta frase do Senhor, vocês estão comigo. Vocês estão comigo. Nós não podemos descrever a alegria, nós não podemos descrever o gozo daqueles que já estão, que partiram e já estão com o Senhor. A morte não é uma derrota para nós. A morte é um grande portão que se abre para nós entrarmos no paraíso e termos comunhão com o nosso Senhor. Não sabemos o nível dessa comunhão. Não sabemos se eles podem tocá-lo, creio que não. Não sabemos se eles podem ver também, acredito que não. Mas se também estiverem vendo, amém. O certo é que a presença do Senhor é real nesse paraíso onde eles já estão. Porque tem que ser, irmãos. Porque eles estão um passo à nossa frente. Os que partiram estão um passo à nossa frente. Os que partiram, eles estão um passo à nossa frente. Porque quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, quando ele fala sobre a vinda do nosso Senhor, ele diz que nós que estamos vivos, teremos os nossos corpos transfigurados. Um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Significa que eles já experimentaram esse processo de transformação. E nós vamos nos unir com eles. Eles vão sair do paraíso. E nós vamos sair dessa terra. Vamos encontrar com eles nos ares. Aí nós veremos a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, quanta riqueza, quantas lições nós temos aqui em poucas palavras. Por isso nós não tememos a morte. Por isso nós não tememos esse grande inimigo, que é o último inimigo que vai ser vencido, é a morte em nós. E ele vai ser vencido quando o nosso Senhor Jesus vier. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque eu e você ainda não passamos por ela.
Porém, quando o nosso Senhor vier, nós vamos ter que passar por ela no abrir e fechar de olhos. Nós seremos transformados para sempre e a morte não terá mais poder sobre o nosso corpo. É isso que nós esperamos. Por isso estamos aqui mais uma vez, regozijando por tudo que o nosso Senhor é, por tudo que Ele fez, por termos nele esta maravilhosa esperança. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque nós podemos nos identificar nessa morte participativa. Hoje nós podemos não apenas dizer, lembra-te de mim, porque Ele lembra, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Oh, irmãos, que maravilha para nós. Aquele ladrão da cruz, ele só tinha este evangelho. Pai, perdoa-lhes. Nós temos todo o evangelho. E nesse todo o evangelho, nos dias que Ele ressuscitou, nos dias que Ele ascendeu, nos dias que Ele está entronizado, nos dias que entronizado Ele intercede por nós, nos dias que Ele entronizado Ele está diante do Pai por nós, nos dias que Ele entronizado Ele abriu um vivo e novo caminho entre nós e Ele, nos dias que Ele entronizado nos permite entrarmos na sua presença, por este vivo e novo caminho que Ele nos abriu pelo seu sangue, pela sua carne, o sangue que nós podemos beber, a carne que nós podemos comer, porque Ele diz que nós podemos comer dele, nós podemos beber dele, e nós podemos viver por Ele. Esse é o evangelho que nós temos, esse é o evangelho que você tem. Ele não teve esse evangelho, mas ele viveu nesse evangelho, porque ele entrou na morte com o Senhor, e o Senhor entrou na frente daquele ladrão, abrindo o caminho. Você pode imaginar isso, irmãos? Não é pecado você imaginar, não é pecado, mas a minha imaginação diz o seguinte, que possivelmente o ladrão, ele já tivesse morrido, e o nosso Senhor não, porque a morte para o ladrão foi diferente. A morte entrou no ladrão e matou o ladrão. E matou aqueles dois ladrões. Um tomou o caminho da condenação eterna. O caminho que era meu, o caminho que era teu. Tomou o nosso caminho. O caminho para onde nós estávamos destinados, aquele ladrão foi. E ele está sofrendo amargamente. Eu e você iríamos sofrer também. Mas o Senhor interviu no nosso caminho. Aquele outro ladrão da cruz, aquele que disse, lembra-te de mim. Ele morreu. Ele ficou em estado intermediário. Então a minha imaginação me diz o seguinte, que o nosso Senhor, quando diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, um supremo poder o revestiu. E ele entrou na morte, destruindo todos os grilhões da morte. Eu posso imaginar o nosso Senhor entrando aquele facho de luz nas trevas, resgatando aquele ladrão após si, introduzindo no paraíso de glória, onde todos os santos estão. Você pode imaginar isso, não é pecado você imaginar isso. Mas se não foi isso, foi algo muito maior que nós não conseguiremos explicar ainda. E assim ele entrou no paraíso. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você, para todos nós aqui, perdoados e comprados por este sangue, não pense em coroa. Não pense que você vai ter coroa. Não pense que você vai ter alguma posição na terra, ou nos céus, ou no universo, onde quer que Ele lhe confiar, uma parte do seu reino. Não pense em nada disso. Pense que Ele vai se dar a nós 100% quando nós entrarmos na eternidade com Ele. Ele será a nossa coroa, Ele será o nosso reino, Ele será o nosso galardão, Ele será a nossa possessão, Ele será o nosso tudo por toda a eternidade. Hoje estarás comigo. Ele disse, hoje estarás no meu reino, né? Comigo.
nós estaremos com Ele para sempre. Glórias a Deus, meus irmãos e irmãs. Glórias ao nosso Senhor. Então hoje nós podemos jubilar, nós podemos nos alegrar, porque o Senhor nos deu totalmente e para sempre. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado mais uma vez. Graças a ti, Pai. Porque o Senhor nos deu teu Filho. Não é apenas um resgate, é uma pessoa. Não foi um livramento, foi uma pessoa. Essa redenção é uma pessoa. Essa salvação é uma pessoa. E é o teu Filho. Foi ele que o Senhor nos deu naquela cruz. O nosso perdão dos pecados é uma pessoa, não é só uma condição. A nossa eternidade não será um estado. A nossa eternidade será Ele. Hoje estarás comigo. E o que nós podemos ouvir hoje é que estou convosco todos os dias e vocês estarão comigo por toda a eternidade. É isso que nós ouvimos, ó Pai, na Tua palavra. Então nós te louvamos, porque mesmo nesse tempo tão difícil, e nos dias difíceis que nós viveremos, nós teremos o nosso Senhor para sempre. Porque Ele não apenas deu a nós o perdão dos pecados, Ele nos deu Ele mesmo naquela cruz por toda a eternidade. Por isso nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Obrigado mais uma vez.